Começando mais um Conversa Cowboy. Vocês pediram, ele tá aqui. Foi um dos mais que recebeu mensagem pra você, sabia disso? Bom, pra dar essa entrevista. O Não. cara lá na internet, o povo tá aberto lá pro povo mandar mensagem. Foi o que mais mandaram foi pra você. Não, obrigado por isso. Os fãs do rodeio brasileiro, daqui dos Estados Unidos também, todos que por estar mandando essas mensagens, pedindo pra mim estar falando. Mas obrigado, eu venho assistindo, você tá de parabéns. Tá gostando ou não? Tô gostando muito, assisti os que você fez com os outros, ficou muito bom. Me fala uma coisa, a primeira pergunta é a padrão de todos. Quem que é o Robson Palermo? O Robson Palermo é esse caboclo que veio do... Chega Coloca ele aqui com nós aqui. Vem cá. Senta aqui com nós. Senta aqui. Olha na televisão lá. Vamos lá, agora animou mais pra falar, hein? Aí. Não, Quem que é o Robson Palermo? O Robson Palermo é esse... Saí da fazenda, morava no Acre, perto do Amazonas. Aprendi a montar em boi sozinho lá, em vaca, laçando. Todo dia montava em várias vacas, em bezerro, touro, tudo que tinha. E simples, família simples, meu pai simples, mãe, tudo. Trabalhava para fazendeiro, o Ricardo Borges, que era lá de Rio Branco. Tinha uma fazenda chamada Ipanema, que meu pai tomava de conta. E tinha que acordar cedo com eles, né? Eu tinha idade de 9, 10 anos, já não, ajudava meu pai, cavalo, laçava, tudo. Então foi onde que eu comecei a gostar do touro. Você chegou a ver algum DVD não, vídeo, alguma coisa que pra você começar assim, aquele comecinho mesmo ou não? Não vi, então foi esse começo que eu tive montando em bezerro. Minha mãe comprou um DVR, é DVR, né, que fala, é fita cassete. VHS, acho que era, um negócio assim. E ela me deu, daí tinha todas as montarias, o Adriano, o Tough Hidden, o Ty Moore, tinha esse povo antigo montando. E eu comecei a assistir. E engraçado que eu nem conhecia o Adriano, eu nem sabia quem era Adriano, porque eu não assistia televisão, não tinha televisão, a única televisão que tinha que ligar o motor, essas coisas. Então, quando eu coloquei aquela fita que eu vi, primeiro o Adriano montando, foi o cara que eu falei, eu vou montar que nem ele. Mas você não sabia quem que ele era para rodeio ainda? Não sabia. Que ano foi isso aí, mais ou menos assim? Isso foi em 91, alguma coisa assim. E eu vi ele montando, eu gostei do estilo dele, aquele estilão forte, bem em L, o braço em L, era o jeito que eu montava também. Daí eu comecei a assistir aquele DVD, todo dia no sofá, que nem esse aqui, montava no sofá e ficava fazendo os movimentos. Você fazendo no sofá mesmo, cara? Daí fui aprendendo o jeito de colocar corda, o jeito de sentar no boi, ia todo dia assistindo. Daí fui colocando aquilo em prática, eu sozinho montando em garrote, em boi, na fazenda, em vaca. Aí foi onde que eu aprendi a montar. Tem umas histórias aqui que o pessoal mandou, vê se você conhece essa história aqui. Um dia pela manhã, nós estávamos na fazenda de Ipanema, lá no Acre, e quando entra um carro em direção à sede, e o Robinho passa correndo e apartando um bezerro de uma vaca. Aí desceu a pessoa, se identificou como fiscal do trabalho e perguntou o pai dele, que era o Roque, e esse moço aí, esse menino aí? Esse menino devia estar na escola. Ele falou, não, ele está na escola, só que de manhã ele trabalha e à tarde ele vai para a escola. Mas o senhor sabe que criança não pode trabalhar. Ele falou, bem, é melhor a criança trabalhar do que ficar cheirando cocaína por aí, o senhor não acha? Essa é uma história interessante também. Esse que foi o patrão no começo? Esse foi o... É o patrão do seu Como pai, você conseguiu falar com ele? A agenda... A Santa Priscila. Esse daí foi do meu pai também. Meu pai trabalhou com ele uns 14, 15 anos na fazenda Ipanema. E foi onde que ele... Comecei a montar e ele deixava também, ele gostava, dava muito presente para mim. Toda vez ele chegava, trazia bota, chapéu,
cinto, calça, e me ajudou muito. Então ele tinha bastante fazenda. No Acre ele tinha 4, no Mato Grosso ele tinha umas 5. Então ele ficava me levando para as fazendas. E me deu muita oportunidade, aprendi a fazer inseminação, fazer rufião Caramba, ele vai contar mais, não acabou ainda não, tem mais ainda. Mas vamos falar sobre esse assunto aqui no Brasil, tá aquela polêmica de criança trabalhar, esse negócio. Fez mal pra você, né? Fez muito mal, né, pro jeito. Não, tem isso, né? Falar, a criança não pode trabalhar. Mas eu acho que tem que aprender desde novo. Aprender porque uma profissão, né? É uma profissão, porque você tá na fazenda, você vai estar ajudando seu pai. Não é um trabalho, você vai estar lá ajudando seu pai, a sua família, o dono da fazenda. Se muitos lá não têm condições, então vai estar recebendo alguma coisa, vai estar dando roupa, comida, um lugar de ficar. Então não é escravidão, isso aí está aprendendo um ofício, né? Um ofício, é um ensino que ajuda muito você. Vamos ver mais uma história que ele contou para nós aqui. O Robinho, certo, e o Negãozinho, eram 2 filhos de funcionário meu que eu fiz o curso de inseminação para eles, paguei um curso de inseminação, e eles aprenderam com muita rapidez. E todos os 2 são meninos muito vivos e inteligentes. Então eu peguei e trouxe ele os 2 para o Mato Grosso, para fazer inseminação aqui na fazenda. O pessoal estranhou chegar 2 menininhos novos fazendo inseminação, né? E eles foram trabalhar na inseminação. Aí eu paguei o salário para eles. Eles foram na cidade e compraram bastante bala, sentaram no chão, começaram a comer bala sentada igual índio. Essa é outra história interessante dele. Você lembra disso aí? Eu lembro. Ele levou... Nessa fazenda que ele estava falando, chamava Santa Alice, no Mato Grosso, perto do 4 Mar. Daí levou eu e o Negãozinho para inseminar para ele. Chegou lá, só vaca registrada, aquele puta vacão, desculpa falar. Não, pode falar, não tem problema. Aqui não... Aquelas vaconas grandes, tudo, você tinha que trabalhar com... Daí chegou, apresentou nós para peãozada, tudo peão antigo, bem de 20, 30, 40 anos. E nós 2 molequinhos. Daí ele foi, levou nós na cidade, comprou o saco de bala, nós sentou lá no barracão e a peonada tudo lá, tomando tereré, essas coisas, nós comendo bala. O povo olhava e ficava dando risada. Né? E essa história que ele falou assim, quando você chegou aqui, qual foi o seu apelido que você teve? Você lembra? Aquele... Jungle Boy. Jungle Boy. Tem a ver com isso ou não tem nada a ver? Não é essa história, mas tipo, por ter vindo pra cima do Amazonas ali, alguma coisa? Eu acho que sim, porque onde eu morava, onde que meus pais moram ainda, é bem afastado da cidade. É um lugar bem Amazônia mesmo, um lugar que... Chega a ser indígena lá ou não tem? Tem também, porque você tem uma ideia, a luz elétrica foi chegar uns 10 anos atrás, onde meu pai mora. Ah, não, então quando você estava lá, que você, no comecinho, você não tinha nada? Não tinha luz, não tinha... Você não falou, não, você não estava sabendo nada direito. Não, e outra, para tomar banho é cacimba, né, que fala, o negócio lá, o poço lá fora, você tem que ir lá e daí eles falam cacimba, você faz o taubada com tal, e daí tem o buraco lá que é o poço, né? Você pega a água, então, para tomar banho, para beber, tudo, aquela água de lá. Então, você tinha que sair de dentro da casa e ir lá na cacimba. E o banheiro é aquele banheirinho também do lado de fora, que nem o... Era bom, pelo menos não interdita a casa. Tem um lado bom da coisa. Foi bom. Vamos lá, a última história dele. Uma interessante também foi quando ele chegou na fazenda Santa Alice. Ele era um toquinho, devia ter uns 5, 6 anos. Aí ele chegou para mim e falou: "Senhor Ricardo, será que eu podia dar uma volta aí para conhecer a fazenda?" Eu falei: "Pois não, pode sim. Vamos descer lá embaixo, vamos mandar reunião para você." Aí ele desceu, certo, de bota, calça de couro, igual um peão completo, entendeu? Igual gente grande, eu achei uma gracinha aquilo. Então o Ricardo Borges acompanhou tudo. Será que ele imaginava que naquela época que você ia ser o que você é hoje? Não sei, mas trabalho eu dei muito para ele, porque foi assim, essa época aí eu era novo ainda, eu acho que eu tinha 6 anos de idade. Daí ele não sabia quem eu era direito. Daí levou lá no barracão, daí falou: "Ó, o menino quer andar a cavalo, pega uns cavalos para nós." Daí ele mandou um cara pegar o cavalo, eu falei: "Não, pode deixar que eu pego." E ele ficou assim, né? Até hoje ele fala essa história.
Daí me deram um cavalo, eu consegui colocar a cabeçada, arriar o cavalo, montar, sair com eles, andar. Isso para ele foi, desse dia para lá, ele considerou como um filho dele. Toda vez ele chegava, levava para a cidade, fazia coisa, comprava chapéu. Minha mãe ficava brava porque eu chegava em casa, parecia um pavão. Chapéu, camisa bonita, bota, essas Eu ia dar coisas. risada com o Xará, assim, eu não vou falar dele não. Você falou essa palavra aí. O Aragão? Mas, não, ele foi muito bom. Ele ajudou bastante, inclusive nas fazendas, quando eu comecei a montar, e daí vários outros meninos começou também. E foi aonde a gente começou a montar toda semana fizemos o curral para montar, não tinha brete, prendia atrás da Madeira. porteira, puxava o boi, prendia atrás da porteira e montava ali. E foi indo e começou a machucar muita gente. Quebrar perna, quebrar braço. Mas era boi que vocês pegavam lá em Era- invernado? era boi de Não invernado. tinha nada a ver com rodeio. Não tinha nada a ver. Ó. Que na época eu fazia inseminação, e daí eu usava os rufião. Os rufião é aqueles que usa pra ver se a vaca tá no cio. Então tinha uns bonitos, parecia boi de rodeio mesmo. Daí a gente escolhia os que eram mais bonitão, mais rápido para poder montar. E começou a machucar a gente, começou a quebrar a cara, ele começou a ter despesa maior, né? Porque ele tinha que pagar. Daí ele falou, ó, eu não vou deixar mais vocês montar não aceito mais montar na fazenda. Mas não tinha jeito, quando ele saía, Viajava. nós pum. E foi assim por um bom tempo. E daí ele não aguentou, ele falou, ó, o meu pai também estava enrolado com ele, porque ele pegava no pé do meu pai era o gerente da fazenda, então meu pai tinha que estar, não podia deixar, né? Então ele falou, não, vocês vão ter que parar. Daí ele falou, ó, o Robinho pode montar, mas os outros não podem montar. Só você estava autorizado? Mas só que não tinha jeito, né? Eu ia montar, como é que não ia deixar os outros montar? Deixa eu falar pra você, o primeiro rodeio que você foi com 14 anos e você já ganhou. Foi. Qual que é o nome dessa cidade que eu tentei entender, eu não entendi. Gujerim? Tem que chamar a Priscila para falar o nome. Bujari. Bujeri? Bujari. Essa cidade é um município perto de Rio Branco, dá 14 km de Rio Branco do Acre. E eu acho que tem 2.000 a 3.000 habitantes. 14 né? anos. Daí, tava em casa, fiquei sabendo desse rodeio, no Bujari. E estudava, aquele ônibus passava na frente da fazenda, pegava aquela criançada, pau de arara, né? Era nem ônibus, né? Daí, fui pra escola, cheguei na escola, eu falei eu já tinha colocado minha corda, na época não tinha, só tinha corda e espora, e a luva era... Não era de acorda assim, já... Não, meu tio fez uma corda, pra mim não tinha couro, nada, só fez tipo a corda, mas... Calça, mas mas só de corda mesmo. só de corda, não tinha o broco, não tinha nada daquilo lá, não tinha o courinho. Daí fui pra aquele... Não, fui pra escola, cheguei na escola, voltando pra casa, eu falei pra minha irmã, fala pra minha mãe que eu tô indo na casa de um amigo, mas não conta nada pra ela que eu vou no rodeio. E fui no rodeio, cheguei lá de 14 anos, quem vai deixar você montar em 14 anos? E Não tipo, pode. assim, era rodeio normal. Era rodeio normal. Os caras grandes, os caras... Normal, era rodeio da cidade, né? Do Bujari lá. Daí, o prefeito da cidade, que o apelido dele chama Padeiro, e ele era padeiro mesmo, vendia pão. Daí, ele foi e liberou, falou, não, ele pode montar, eu assino o termo de responsabilidade, pode deixar ele montar. Daí montei no boi, parei no boi, daí voltei pra casa. Não sei quem foi que levou pra casa. Contei pro meu pai, minha mãe. Minha mãe ficou brava, bateu em mim, falou, não. Você apanhou, parou no boi e apanhou em casa. Apanhei em casa. Daí, porque eu tinha mentido pra ela, né? Porque falei que ia na casa de um amigo e fui pro rodeio. Então, cheguei no outro dia ainda cedo em casa. Daí, meu pai falou, não, você não vai montar. Fomos trabalhar. Tá lá mexendo com gado no curral e eu toda hora perguntando pra ele, pai, deixa eu ir. Não. Meu pai não é muito de falar, ele é quietão. Pai, deixa eu ir. Não. Foi, até que minha mãe convenceu ele, chegou à noite, ele falou, já que você montou, não vai. Pra montar. Não. Eles me levaram, eles tinham um golzinho, aqueles gol quadrado. O quadrado. Normalmente era branco, né? Ou prata. Prata, esse era prata. Daí levaram eu no rodeio.
Chegou lá, parei no meu boi e foi, né? No Brasil é 5 dias de rodeio, 4 dias de rodeio. Fui parando, chegou na final. Entrei em primeiro e tinha um boi lá chamado Carequinha, o boi que mais pulava da região lá, do Acre. Montei nesse Carequinho, acostumado a montar em vaca, que pulava pra cima, explodido, pulava bonito. E daí eu parei no boi e ganhei o rodeio. Você parou nesse Carequinha? Parei. Daí ganhei, eu acho que 500 ou 600 cruzeiros na época, eu acho que era alguma coisa. Deve ser 1000 cruzeiros, coisa assim. É, alguma coisa assim. Daí eu falei, o quê? Eu vou trabalhar nada, eu montando em boi, eu ganhei esse tanto de dinheiro aqui. Daí foi aonde que eu comecei, e eu gostava também, né? Foi aonde que, daí minha mãe já incentivou, já foi, comprou calça de couro, foi na loja, ela gastou um horror de dinheiro, eu gasto calça de couro, colete, luva, espora. Foi aí que começou, a partir desse Foi. bujeirinho. Bujaria. Bujari. Ó, e daí, você contou uma história agora, nós tá conversando antes, contou uma história legal. O Ricardo Borges, ele tem meio feeling pra peão duro, né? Que história que é essa? Ele conhecia o Fabiano Vieira, como é que é isso aí? Conheceu o Fabiano, ele trabalhava na fazenda dele também, no Paraná. E sempre ele me falava do Fabiano, falava, ó, você tem que conhecer o Fabiano, porque tinha, na Fazenda Ipanema tinha eu e na Santa Alice no Mato Grosso tinha o Barreto e no Paraná o Fabiano. E ele sempre falava do Fabiano, tem um menino lá, você tem que conhecer, não sei o que, a gente vai levar você pra lá. E ele falava muito do Fabiano, e ele gosta muito até hoje do Fabiano, o Fabiano tem contato, conversa com ele. E eu conhecia o Fabiano por ele, não sabia quem. Daí chegou uma vez ele falou, você tem que ir pra lá. Tava organizando tudo pra levar eu lá e foi uma época que o Sem Terra invadiu uma das fazendas Já dele. tinha esses Já. Mas vamos pular essa parte. Daí não deu certo, passou o tempo que eu fui pra São Paulo, que eu fui conhecer o Fabiano. Daí o Fabiano falou, eu trabalhava pro Ricardo. Não sei se você viu, eu dei uma entrevista esses dias aí na revista lá, e eles perguntaram pra mim qual que é o peão mais duro que eu fotografei montando no Brasil. Eu sempre falei que foi o Fabiano Vieira, minha opinião é essa. Daí perguntaram, o segundo, nunca ninguém tinha perguntado quem que era o segundo, eu falei, você. Esse Ricardo Borges nas cabeças meio que deu certo. Não, o Ricardo tinha uma água boa nas fazendas dele. Não, é verdade, o Fabiano, pra mim, no Brasil, na época que ele começou a montar, ele foi um dos peões que mais se destacou, que mais parou nos boi duros. Você vê os boi que tinha do Paulo Emílio na época, ele parava brincando. Pra mim era vocês dois, o peão mais duro que eu vi. Eu falei porque o Fabiano primeiro, tinha falado isso uma vez já, e perguntaram o segundo, eu falei... O Fabiano, a diferença na época lá, o Fabiano, ele era mais constante que eu. Ele parava bastante nos boi mais elevados, né, os boi mais duros. E eu tinha um pouquinho de assim, dificuldade em alguns, caía, mas sempre tava lá no meio também. Deixa eu falar, depois desse rodeio, voltando lá pra trás, você foi pro rodeio e ganhou a primeira moto sua com 16 anos. 16 anos. Foi emancipado novamente, né? Que não podia montar na época. Nossa, trabalho que deu pra montar esse rodeio. Cheguei lá, Rio Branco do Acre. Já era um rodeio grande, já. Rodeio grande do Acre. Moto, não sei o que, e saí de casa. Meu pai não queria de novo. Meu pai, ele era italiano, essas coisas, não era muito. E falou, ó, você vai com um rapaz lá, daí vê o que faz. Eu falei, mas precisa do senhor para poder me ajudar. E eu falei, precisa do senhor para poder assinar os papéis. Falei, não, vai lá que... Aí fui lá, cheguei lá, falou, não, você não pode montar 16 anos. Aí tinha que voltar pra fazenda para buscar meu pai. Voltando no meio da estrada, furou o pneu do carro, daí trocamos. Até o cara que foi levar é meu cunhado hoje, que é o Josias. Aqui. Daí, chegamos na fazenda, tava chegando na fazenda, meu pai tava saindo, deu certo, não encontrou. Daí ele foi lá com o outro rapaz que estava com ele, assinou esse papel. Já era tardezinha, quase na hora de começar o rodeio já, lá no... Assinou o papel, deu certo, deixaram montar. Daí fui montando também. Você pode chegar no finalzinho mesmo, no último boi pra sortear. Já tem nome de Palermo, né? Palerda, então já puxa um pouco. Daí você ganhou. Você lembra os boi que você montou nesse rodeio? Nossa, rapaz, ó, eu montei num boi chamado Balança.
Balanço Brasil, que era um Você um não cimental conhece, né? grandão. Isso era do Acre, esse boi. Mas não foi aquele Balanço Brasil que desceu lá para Não, São Paulo? não. Taitinho, em São Paulo. Não, esse era lá da região mesmo. Era um mestiço meio cimental, grandão, bem grande. No final eu montei num boi chamado Ajatinho, que era num tropeiro ali de Porto Velho. Esse boi era bem conhecido, o Fabrício montou, né? O povo montou nele. Foi onde eu ganhei a moto nele. Eu nunca trabalhei lá pra gente fala lá pra cima, né? Pro norte lá. E falou que o rodeio lá é grande, né? Você sempre foi Grande, famoso. grande. Assim. Porto Velho, Cacoal, aquela região ali perto do Acre ali, tudo eu rodei. Na época dava caminhonete, hoje em dia não, né? Hoje em dia eu rodei já. E teve um cara que mandou uma mensagem aqui, que isso aí foi eu que fui atrás dele e pedi pra ele. E ele contou, eu sabia essa história que era ele que tinha ajudado você a ir pra São Paulo, e ele contou como é que foi essa história. Vê se você lembra. Eu fui convidado a falar de um grande competidor de montarias em touros que fez muito sucesso em Las Vegas. Ele é considerado o rei de Las Vegas. Robson Palermo foi indicado por uma amiga cujo um amigo era o patrão do pai do Robson Palermo no Acre. E ela me ligou dizendo que existia um fenômeno de montarias lá na região, que era o filho, né, do funcionário. E entrou em contato comigo, uma pessoa da minha inteira confiança. A partir de então, eu pedi para que ela falasse com a família do Robson, com o patrão, né, autorizando-o a vir para Barretos. E o Robson, um menino muito dedicado, um menino bastante carismático, ele veio para cá, para a região sudeste, e logo ganhou um grande rodeio, o rodeio de Jaguariúna. Foi aí que as porteiras para esse grande talento se abriram, primeiramente para o rodeio brasileiro e depois foi para os Estados Unidos. Eu tive a felicidade de inclusive ir no sítio dele, em Tyler, e ele casou muito bem com uma menina, uma competidora dos Três Tambores, a Priscila Guiar. Enfim, formaram um casamento perfeito e hoje estão muito felizes nos Estados Unidos. Um forte abraço. Desde quando eu tô no rodeio, eu escuto o Kaká falar com o maior orgulho do mundo que foi ele que trouxe você. É verdade, sim? É verdade. Foi assim, quando eu tava montando, na época lá na fazenda, nos rodeinhos, tava ganhando tudo, e minha mãe sempre falava pra mim, se você quer mesmo montar em touro, você tem que ir pra São Paulo. E o Ricardo também, porque eles eram loucos que eu estudasse. O Ricardo queria que eu fosse veterinário. Não, você vai pra... não sei pra onde levar eu pra estudar pra veterinário, não sei o que. Não quero estudar, não gostava. Que hoje em dia as crianças têm que estudar. Tem que estudar, Não pode dar exemplo não, naquela época. Isso naquela época pra trás. Daí o patrão, o Ricardo, conhecia a Elô Penteado. A Elô Penteado, ela mexe com cavalo de rédea, essas coisas na BQM lá no Brasil. Daí ele falou, tem uma amiga que pode entrar em contato com o povo do Barreto, você. Daí ligou pra essa Elô. Daí a Elô foi conhecer o Kaká, é muito amiga do Kaká, ligou pro Kaká, falou, tem um menino na fazenda, muito bem, não sei o que, os pais dele tá querendo que ele venha a competir em São Paulo. Daí foi onde que eles começaram a conversar, ligaram pro Ricardo, ele falou, não, pode conversar com o pai dele. Daí a Elô ligou, conversou com a minha mãe, depois o Kaká também ligou, conversou com a minha mãe e tudo. Ele falou, não, pode mandar ele tranquilo que eu cuido dele aqui. Daí tá. Chegou o dia, um mês a mala foi do Acre no Barreto, de ônibus. De ônibus? De ônibus. Quanto tempo? Nossa, nem sei, acho que foi... Quantos dias, né? Não é tempo, é dia. Foi dias. Cheguei no Barreto. Cheguei lá, já tinha uma mulher me esperando lá na rodoviária. Ela viu eu descendo. Minha mãe me deu uma mala, sabe aquelas malas que parece a televisão quadrada, de couro. Eu sei que tinha duas alças para amarrar em cima. Assim. Daí levei essa mala, a trainha, a mala de trás. Desci lá e a moça viu de chapéu tudo, falou, você que é o Robson? O Robinho, me conhece lá, o Robinho. Você que é o Robinho? Sou eu mesmo.
Ela falou, vamos comigo pro escritório. Daí ele levou no escritório e eu nem conhecia o Kaká. Chegou lá, apresentou tudo. Foi onde que daí ele foi organizando, colocou eu para morar com um amigo meu que hoje montava em touro Boca de Lata, o Homem Verde. Ah, que montava tudo, eu lembro dele. De verde. Morei com Boca de Lata por um bom tempo e não conhecia nada, ele chegou, colocou eu lá, o Boca de Lata, aquele homão grandão, cabelão, a boca desse tamanho assim, ele colocava uma lata de cerveja em pé na boca dele. Eu lembro disso. O Boca também foi um dos caras que ajudou bastante eu. Daí... Montava inteirinho de verde, a traia inteira, né? Inteira, até hoje. Até hoje tá montando há 40 e tantos anos, quase 50 Ele anos. faz tempo que eu não ouço falar. Eu converso com ele pelo WhatsApp. Se eu soubesse, eu tinha procurado ele pra contar umas histórias suas. Ixi, Maria, ele é... E daí ele... O Kaká foi... Pra mim, foi o padrinho mais importante no rodeio, porque foi... Na época ele era eu acho que ele era o presidente, Barreto. Então ele abriu as portas para mim bem assim. Pra você chegar naquela posição não era fácil para um peão. Você tinha que ganhar, na época, para você ter convite no rodeio, você tinha que ser um Fabrício Alves, tantos carros, tantas modas. Daí você ligava, não, tá, fazia. Senão você tinha que ficar até o final do rodeio esperando lá para faltar alguém. Então, ele foi o cara que... Podemos falar que o Ricardo Borges foi seu padrinho na sua vida mesmo. E ele no rodeio. No rodeio. Agora ele vai ficar mais orgulhoso. Agora ele tá no Barreto essa semana, ele vai ver isso aqui, ele vai comentar mais ainda, você vai ver. Não, ele foi... Ele, na época não tinha conta, não tinha celular, e ele organizou tudo pra mim. Então, deixava eu passar dinheiro pra conta dele, minha mãe ligava pra ele no meio da noite, bababá, essas coisas assim. Foi muito bom, ele foi um padrinho, um pai, assim, excelente pra mim. E Jaguariúna, como é que foi que você chegou em Jaguariúna, assim? Nossa, cheguei em Jaguariúna, aquele rodeião. Tudo aquele cara que você via na TV tava lá? Tava lá, todos. Antes disso, eu tinha ido antes pra qualify, né, pra entrar na federação, você lembra da federação na época. Fui em Catanduva. Cheguei em Catanduva, aquele rodeião, tava lá Fabrício, Rogério, o Sidney Maria, todos os peões, todos os famosos, os grandes estavam lá. Cheguei lá e eu assistia a televisão, eu sabia quem ele era. Cheguei lá, olhei, eu molequinho, olhava para aquele cara tudo grandão, o Sidney Maria, o braço dessa grossura, eu falei, meu Jesus do céu, o que eu tô fazendo aqui, magrinho, feinho, desnutrido, né? E tinha um boi que eu via pular na televisão que eu tinha muita vontade de montar nele, que era o Livro Aberto do Flávio Junqueira. Eu sei qual que é. O Flávio também foi um cara que ajudou bastante eu no rodeio. Cheguei lá, eu vi, tava o sorteio, eu vi Livro Aberto. Falei, é o boi. Daí cheguei no fundo dos bretes, o Sidney sentado lá. Sempre foi quietão, né? E eu chamava todo mundo de tio, porque veio da Amazônia, do Acre e tudo, é só tio, senhor. E até uma forma de respeito, né? Na época todo mundo era tio, sim senhor, benção pra todo mundo. Hoje em dia até o filho pra ir dormindo, né, é só tchau. Tchau. E olha lá. Olha lá. Mas, daí, cheguei nele, ô tio, ele falou, eu não sou seu tio. Eu falei, agora rolou. Daí eu falei, o senhor, ele falou, qual que é o Livro Aberto? Eu falei, aquele Nelor deitado. Eu olhei e falei, ele mesmo. Daí montei no boi, parei e ganhei a noite. Daí o Kaká já ficou louco, né? Foi o primeiro evento em São Paulo grande que você foi. Primeiro evento de São Paulo? Primeiro e já ganhou a noite? Já ganhei a noite. Ganhei a noite. Daí o Kaká já ficou louco, né? Porque já tinha falado de mim e tudo, e ele organizou pra mim ficar no Barreto, com Boca de Lata, na casa dele. E o povo falando, daí chega e ganha a noite. Beleza. Segunda noite, um boi de Paulo Emílio. Ganhei a segunda da... Você lembra qual que era, né? Não lembro, eu lembro que era um boi amarelo, toquinho meio bananinha, eu não lembro o nome do boi. Tá, já ganhei segundo. E daí esse Kaká já ficou... Falar, ele chamava eu de tragedinho,
Trajadinho, né? Mas ele chamava de Tragedinho. Daí, e foi assim, chegou no outro dia, fui num boi chamado Trampézio do Marscotto. Trapézio, eu lembro desse É. boi. E eu não conhecia o Marscotto, eu sabia que ele tinha fama de bravo, tudo, mas um moleque. Cheguei lá, montei nesse Trampézio, no terceiro dia. Esse boi, a hora que abriu a porteira, esse Marscotto foi e enrolou a correia de sedã no meu pescoço aqui, ó, e puxou pra trás. Daí esse boi saiu pulando, deu uns 2 pulão pra frente e eu consegui voltar nele. Deu uns 7 segundos, ele puxou pra cabeça, pá, caiu pra trás. A hora que eu volto, tava lá o meu pai Cacá, né, mas o Marcão Abud, que foi um também que ajudou bastante. Agarrado com esse Marscotto, brigando lá. Expulsaram ele da federação até nessa época. Por causa... Não, ó, pra você ter uma ideia, eu coloquei hoje de manhã, qual foi o tropeiro que tirou ele de cima de um touro quando estava iniciando a montaria? Luiz Gustavo perguntou aqui, ó, pra você. Então agora todo mundo já sabe quem que é. Não, eu e Marscotto, a gente são amigos. Ah, não, mas isso é aquela época. Não, é. tudo que a gente fala é... E a gente nunca teve... Eu, moleque também, eu, aqueles putão à mão, e ele com asca de um bichão na cinta, eu falei, você tá louco, vai mexer com um homem desse? Não tem nem... Daí eu... Tá, começaram a briga lá, fui pro hotel, cheguei no hotel, era umas meia-noite mais ou menos, eu falei, sabe de uma coisa, esse povo aqui é louco, eu vou vazar no mundo. Fui na rodoviária, isso 1h da manhã, comprei a passagem, ó, sumi pro Mato Grosso. Mato Grosso é onde que minha família mora, da parte do meu pai, da minha mãe e tudo. E tem uma tia minha que mora no Mato Grosso, que sempre eu fiquei Você na não casa avisou dela. ninguém? Ninguém. Montei no ônibus e ó, tchau, fui embora. Cheguei, no outro dia começa o rodeio e eles atrás de mim, que eles me deram um repete boi, né, o Rio High, que era pra me montar. Daí o Cacá liga pra minha mãe, cadê o Robinho? Tá aí? Não tá. E daí minha mãe ficou louca, que sabia que... Aí foi, ela falou, eu sei onde ele tá. Que fui pra casa da tia Sônia, que era no 4 Mar. Cheguei lá, tô lá à noite, o telefone toca da minha tia, minha mãe. Daí ela brava, tudo, não sei o que. Eu falei, ah mãe, o povo lá é meio esquisito, eu não vou. Eu não vou voltar pra lá não. Fui montar no boi, me puxaram do boi e tal. Daí ela falou, ó, eu vou dar só vou falar um negócio pra você. Se você não pegar amanhã o ônibus voltando pro Barretos, São Paulo, o Ricardo vai passar aí e vai te pegar, colocar no avião, e você vai voltar pro Acre e nunca mais você vai montar em boi, você trabalhar de peão em fazenda. Tem que voltar, né? E ela foi e avisou o Ricardo. Daí tô lá sentado lá na casa lá, da minha tia, encostou uma caminhonete. Abriu o vidro. Robinho, tá aí? E daí eu já conhecia a voz, né? Foi o Ricardo. Ele falou, ó, vim dar sua mãe mandou falar um negócio pra você aqui. Você não comprar a passagem embora pro São Paulo em dentro de tantas horas, eu vou passar aqui, vou te pegar e você vai pro Acre. E acabou a carreira de montar em boi. E eu falei, eu tenho que voltar para São Paulo. Comprei a passagem e voltei para São Paulo. Daí foi aonde voltei para São Paulo, só que eu tinha, com essas 2 montadas que eu fiz, eu classifiquei na federação. E eu já tinha vaga já no Jaguariúna. Daí foi onde cheguei lá em São Paulo. E esse rodeio, você lembra quem ganhou ou não? De Catanduva? De Catanduva? Eu acho que foi o Caburé, Aguinaldo Ferreira Porto. Pode falar pro Cabura então, que foi porque você não apareceu. Assim. Daí E engraçado, o Caburé, eu não conhecia ele também. Tava lá sentado na arquibancada, não, na cerca assim, assistindo o rodeio, e ele do meu lado, né? Aquele mão forte, é bonito o jeito dele montar. Ele tirou um fumo, eu na época, no Acre, lá na Rondônia, não tinha fumo, né, de latinha, essas coisas. Ele tirou o fumão, bateu o dedo. Aquele beição desse tamanho, colocou, e daí eu falei... Puxando de 3 dedos. Ô tio, dá um pouquinho dele. Só fez assim, nem falou que não e nem sim. Só enfiei o dedo lá, coloquei. Tô lá, né? Assistindo rodeio, nem peão normal, né? Cuspindo.
Na hora que eu olho para a arquibancada, eu vi aquela arquibancada fazia assim. Eu falei, mas é possível, o que é isso? Fiquei tonto, moço. Ô, louco. Ai, rapaz, fiquei tonto com aquele fumo. Tinha mascado tal do Copenhague. Aquele fumo, mas me abaixou, sei lá, subiu pressão. Eu sei que eu fiquei ruim. Daí o Sidney viu que eu tava meio balangando. Parecia que eu tava sentado normal na cerca, mas eu tava assim, né? Ele já pegou tinha uma torneira, já colocou naquela torneira lá, lavou minha cabeça. Daí tá. Depois foi quando o boi bateu da briga lá do Marscotto. De arrancar o cedo do boi. Daí voltei para São Paulo. Voltei lá para casa do Boca de Lata, que eu tava ficando. E foi onde eu conheci o Lindomar Brito, que montava em boi que veio de Rondonópolis, que foi um dos caras também bem duro. E daí a gente começou a andar junto. O Lindomar tinha classificado também e ele tinha um carro. Na época eu não tinha carro. Eu tinha, acho que 18, 17 anos, alguma coisa. O Lindomar tinha um carro. Foi onde que o Lindomar começou a ficar amigo e andava junto, né? Morou também com o Boca de Lata, nós dois. E começamos a ir pros rodeios juntos. E o Lindomar, pra mim, ele foi um cara excelente. Porque um cara dedicado, não bebia. Ele era um atleta, naquela época não tinha um cara atleta, eu lembro dele como atleta Ele era bem dedicado, treinava. Era muito difícil você ver um peão tá direto indo na academia, treinando, fazendo exercício, alongamento. Ele era direto, voltava do rodeio, era alongamento, academia, isso, aquilo, comida, tudo certinho. O cara tinha um corpo excelente, forte, bem... Então foi o cara que me incentivou bastante ver o lado do atleta, né? Então, não bebia, acabava o rodeio, eu já gostava de festa, ele não gostava, né? Que vamos pro hotel. Eu, não, vamos pra festa, vamos pro hotel. O Boca de Lata era da festa também. Não, era da festa. Na época, não forrozão, eu gostava do forrozão. Mas daí eu aprendi bastante com ele, ajudou eu bastante. Morei com ele um tempo, fui pra casa dele em Rondonópolis, fiquei lá na casa dele. Apesar que eu era viajante, né? Eu vivia viajando, tinha casa no Barreto, morava no Barreto, mas eu fiquei com o Marcelo Souza Cruz, na casa dele um tempo. Fiquei com o Silvanei um bom tempo na casa dele, acho que uns 4 meses ou mais, sei lá. Você não tinha paradeiro, não? Não tinha. Fiquei com o Rogério Ferreira lá com o Marcelo Pereira. Eu lembro que você morou com o Fred em Rio Preto, mais pra frente. O Fred também foi um irmão meu, até hoje a gente conversa tudo. Ajudou bastante. Morei no apartamento dele ali no Badibaci. Badibaci. O primeiro apartamento que tinha lá, enorme. Então, aí você foi pra Jaguariúna, você classificou através de Catanduva, você foi pra Jaguariúna e aí, como é que foi lá? Jaguariúna, cheguei, classifiquei pelo Catanduva no rodeio da federação. Cheguei em Jaguariúna, rodeio moderno do Brasil. Era, né? Até, não sei se hoje em dia já faz não sei quantos anos, 10 anos, 11 anos que eu não tô no Brasil. Mas pra mim aquele rodeio lá era o rodeio mais bonito que tinha no... De plástica, acho que dificilmente teve na época dos campeonatos aí, mas na época era ele. Então eu cheguei no Jaguariúna, vi aquele rodeião, pra quem via rodeinho pequenininho, já tinha vindo Catanduva, né? Rodeio bom, grande, tudo, mas um pouquinho mais diferente. Cheguei em Jaguariúna, na hora que vi aquele trem, aquelas luzes, tudo clarinho, aquela arena parecia um dia dentro aqueles cavalos, o formato que eles faz lá, um rodeio clássico, bonito, né? Bonito. Aí tá, primeiro boi, corintiano do Filipão. Era bezerro, garrote. Bravo de brete, que era uma coisa. Cheguei lá e o Lindomar fizemos foi assinar o papel, tudo, com a Juliana. Daí chegou a noite, vamos montar. Entrou esse boizinho, já começou a pular no brete, era meio louquinho, né? Não esquentava pra isso, e já soltei esse boi pulando mesmo. Esse boi bateu lá, pulou pra trás, pá, ganhei a noite dentro de Jaguariúna. Quem que era o comentarista lá? Kaká. O Kaká. O Kaká, eu tô falando que o tragédia... Chorou. Daí tá. Daí foi indo, fui montando. E
Não sei o que aconteceu, eu caí na semifinal, não consegui entrar para final. Tive umas notas fracas também. E esse foi o meu primeiro ano em Jaguariúna. Daí dali saí, fui pro Cowboy do Asfalto, daí fui pro Prudente, na época tinha rodeio em Prudente, na arena fechada. Na arena coberta. Coberta. Lá no nome. E o touro mais duro que você montou no Brasil, até hoje, foi o Bandido mesmo ou não? Foi. Pra mim, daqui... Comparando com os touros daqui, tudo? Daqui, igual aquele não tem. Igual aquele boi veio pra derrubar peão. E ele sabia o peão que montava no lombo dele, né? Você via se montasse um cara que não apertasse muita corda, que não apertava as pernas, a espora nele, ele já saía uns pulos meio diferentes, não pranchava muito. Agora se montava um que agredia ele por baixo mesmo, que nem o Fabrício fala, né? Agredia ele, apertava a corda mesmo nele, ele sabia ele sabia. Daí esse boi começou, os primeiros anos, eu acompanhei ele desde quando começou. Primeiro ano em Rio Verde. Primeiro o Paulo Kramer montou nele. Daí já que saiu aquele boi pranchando, o Paulo derrubou. O boizão. Daí acho que na semifinal o Adriano montou nele, alguma coisa assim. Derrubou o Adriano. Daí foi onde que esse boi começou a crescer. Cresceu o nome dele. Foi indo o Neto, acho que foi o Neto, já era o Terço, alguma coisa. Terço, comprou. Daí o Adriano fez aquele Toyota. Você lembra do Toyota? O Toyota. E esse boi pulou lá. Daí foi indo, machucou o Nelivan, jogou o Nelivan por cima, quebrou o pescoço. Esse boi ficou famoso. Começaram a peonada não querer mais montar nele por causa dessas coisas dele cair, bravo, né? Que ele vinha pra cima mesmo. No brete ele era manso, né? Não, no brete você dá até medo. Você sentava nele, só mexia a orelha. Você queria que ele imprensasse a canela pra você ficar um pouco nervoso, não tinha jeito, não tinha jeito. Ele ficava reto, no meio do brete aqui, ó. Ele nem encostava aqui, nem aqui, ó. Não tinha nem como você falar assim, ele tá ruim. Não. Era amarrar a mão, sentar e... Ele sabia o que ele tava fazendo. Sabia. A hora que ele escutava aquele trinco da porteira, meu Deus, você sentia um monte de carne fazer assim, Aonde que foi aquela cena sua lá que ele pegou você e depois pegou o Ronan? Pegou não, minto, falei besteira agora. Que o Ronan salvou você. É. Não vou falar que seja... Foi em Barretos, no Rodeio dos Campeões do Zé Wilson. O Zé Wilson convidou para montar e chamou eu para fazer o desafio que eu tinha feito antes em Palestina nele. E engraçado é que esse dia, eu e o Ronan, o dia que fui montar nesse boi, eu e o Ronan andando na cidade de carro, passamos na frente do hospital. Dirigindo, passando na frente do hospital, o Ronan olhou assim, vixe, eu não gosto nem de olhar para esse trem, não gosto de hospital, eu não gosto de hospital. Aí tá, a conversa sumiu, né? Chegou a noite, teve o desafio, montei nele. Asa branca narrando, tudo, aquele vu. Montei nesse boi, deu 2 pranchadas comigo, jogou na cabeça dele, jogou pra cima, caí. Ele vinha com o chifre certo pra me pegar. O Ronan salvou aquele dia, porque o Ronan tava na frente dele, o Ronan abraçou a cabeça dele, a hora que abraçou, jogou o Ronan pra cima, caiu em cima do pescoço, trincou uma verba no pescoço dele. Daí tá. E eu já estava numa maca e ele na outra, uma na ambulância e na outra. Daí tamo lá, a hora que eu tô lá no hospital, com aquele negócio no pescoço, né? A hora que eu veio passa um morenão do meu lado, assim. O que você tá fazendo aqui, moça? Ele falou, aí, ó, nós foi falar desse hospital, nós tá aqui agora. Voltou lá. Mas o Ronan foi um cara também que... excelente, eu morei com ele. Foi um dos maiores salva-vida que teve no Brasil até hoje, né? Foi. E eu morei com o Ronan. Você morou lá em Barretos? O Ronan é um cara bem difícil de lidar com ele, é um cara bem limpo. A casa é pior do que a mulher. Você visse uma sujeira no chão, não sabia disso, a casa era impecável, tinha que estar limpinha, brilhando, cheirosinha, tudo. Por isso que ninguém dava muito certo morar com ele, porque daí vai o Palerminho lá, né, daí tá... A bagunça dele aí já... Daí a gente virou bastante amigo, a gente morou junto, foi um irmão meu também. O último Conversa Cowboy foi com o Gauchinha, e o Gauchinho falou que o Ronan foi o primeiro salva-vidas técnico no Brasil que teve. Tipo assim, lógico, teve os pioneiros, o Jim DC, teve o Jim DC, mas antes teve o Django Mequilo.
tudo, sua vida mais técnico mesmo, o primeiro que surgiu disso foi o Ronan, né? Não, pra você ter uma ideia, a gente, como a gente falou, a gente morou junto, tudo. Ele treinava também, ia na academia, e ele treinava movimento dos boi, que nem hoje em dia esses bullfighter que nem faz, sair do boi, o jeito de entrar no boi. Eu sempre tava vendo lá ele treinando, eu com o meu estilo, né, pum, jogando o braço, parecia uns loucos, e ele fazendo os movimentos. E sempre treinando, sempre na academia, sempre. Eu tive influência muito boa no rodeio quando eu vim. As pessoas muito boas ajudando. Tem um cara que mandou uma mensagem pra você aqui, ó. Vamos ver se você lembra dessa história aqui. É do Brasil essa história aqui. E aí, Andrezão, e aí, Robson Palermo, como vocês estão, meus amigos? Então, rapaz, falar a história com o Robson Palermo. Primeiramente, eu quero falar que sou muito amigo dele, considero ele como irmão meu. Acho que a gente começou a montar junto, a gente era parceiro no Brasil, foi para os Estados Unidos em 2005, a gente continuou andando junto. E sou muito fã dele como pessoa, como competidor. Um cara diferenciado, é um pai de família, um companheiro, um amigo, um irmão. Histórias engraçadas a gente tem bastante, né, Palerminho? Mas uma que me lembra muito, a gente estava no rodeio de Jaguariúna em 2002, né, e eu não era emancipado ainda, tinha 17 anos. O Palermo eu tinha 18 anos, quer dizer, só que não tinha carta ainda. E tinha que emancipar para montar nos rodeios. Aí convidei o Palermo para ir comigo, né, para descer lá para Bertioga, por eu não ter carta. Ele foi dirigindo. Aí chegamos lá, fui lá em Santos, emancipei tudo certinho, deu tudo certo. E o mar estava muito agitado naquele dia. Falei, Palermo, vamos surfar? Ele falou, bora! A gente entrou no mar para surfar, rapaz do céu. Eu vim numa onda lá. A hora que eu vejo o Palermo tá só com o pescocinho e o olho de fora assim, ó. Tá quase morrendo afogado já. Falei, rapaz, você é doido, moço, você vai se matar, você não sabe nem nadar, desgrame. Falou, rapaz, a correnteza está puxando demais. Aí tive que botar o Palermo e sair da água. Essa é de uma das histórias que eu me lembro. Com o Palermo tem várias, mas eu achei muito engraçado essa história e por isso que resolvi contar. Um abração, Palerminho, sucesso por você, Deus te abençoe. Um abração, André, para você também. Tudo de bom, meus amigos. O Ronan te salvou na arena, ele te salvou na água? É verdade essa história? Não, o Sabão, esse cara, que nem ele falou, é irmão mesmo. A gente deu uma liga entre nós quando a gente começou a montar. Conheci ele, foi nesse rodeio de Jaguariúna. Eu vi falar muito dele. E estava em Jaguariúna, a gente foi almoçar. Eu, ele e o Ronan. Num lugar lá que faz tutu, feijão, não sei do que, aquelas comidas bem sertanejas. Sertanejo, caseira. Caseira. Então lá, começamos a beber cerveja. Almoçando, beber cerveja. Foi indo, passou a hora. Porque nós olhamos no relógio, nossa, vai começar o rodeio. E corremos pra lá. Chegamos lá, nós tava chapados, chegamos lá, o Ronan já atrasado, salvar a vida atrasado. Falei, meu Deus. Daí já chegamos vestindo calça, o rodeio começando, montando nos boi, parando nos boi. Eu nem vi que jeito que eu parei, que eu tava meio... Era novo, não sabia nem como é que bebia uma... Isso é antigamente. Antigamente, você não pode fazer isso, né? Isso é a história das nossas vidas. Mas parando nos boi, e daí foi para ele poder montar no outro final de semana, ele tinha que fazer uma emancipação. A gente foi pro Santos, tinha que fazer essa emancipação lá. Fomos para esse Bertioga, chegamos lá e ele falou, sabe o sofá? Eu falei, não, nem, mas eu... Você nadava lá? Nadava. Daí ele já pulou na praia, eu nem sabia, ele pular na praia e já saiu, aquelas ondas bonitas vinha. Daí ele falou, você faz assim, você pula em cima dela, espera a onda vir, vai nadando, daí você fica em pé e deixa a onda levar e você vai equilibrando. Eu falei, tá bom. Daí ele sumiu, só vi a cabeça do Guilherme lá nas ondas, pulando pra lá e pra cá. E veio uma ondona bonita, eu falei, aquela ali, fui de encontro com ela, daí virei e nem saí. Na hora que eu fui ficar em pé dessa prancha, já caí. Ela me pegou,
Mas rolou mesmo. Aquele trem, prancha subiu. Saiu até a coisa do pé, saiu. Subiu a prancha. Chegou o Guilherme lá. O que aconteceu? Eu falei, você tá louco? Eu vou ficar nesse mar aqui não. Pô, mas fala um negócio. O Sabão fala pra nós é Sabão, né? Fala pra todo mundo que surfa. Não sei o quê. Ele é bom surfista mesmo ou não? Fala a verdade. Ele é. Fala que não manja surfar, não, para dar risada. Eu pensava, falei, esse cabocão grandão assim, não vai ficar na batatudo que nem ele é, não vai ficar nessa prancha não. Aí tá. Mas ele é bom. Ele sabe surfar. O cara é tudo que ele faz, ele faz bem, né? Vamos dar uma antecipada na história aí. Aí você veio pra cá em outubro de 2005. Eu lembro disso. Outubro de 2005, o último rodeio meu, Jaguariúna. Barretos. Então, eu lembro dessa história quando você veio pra cá. Não, fora que você ganhou Barretos, não foi? A confederação? Foi. Que eu tirei um adesivo você tava com o da PRT, eu tirei a confederação pra tampar, você lembra disso? Teve isso mesmo, a confederação. Na época teve um conflito um pouquinho que a gente teve o campeonato que abriu da PRT. Você era o fotógrafo, sabia que muitas vezes a gente ia montar no rodeio da confederação, queria estar com o adesivo da PRT para mostrar, né? Porque a confederação era revista, televisão, tudo isso, saía tudo que era de jornal, essas coisas, né? Queria estar pondo, né? Daí eu sei, né? Vinha com os adesivos da verde e amarelo. Colocar adesivo do nosso. Você lembra da história de Jaguariúna, nós dois? Você não vai lembrar? Eu lembro no fundo dos bretes, você querendo. Eu fui ajeitando em 6 bravos, que você não queria colocar na época, não sei o quê. E eu falei, mas meu patrão pediu ajeitando. O seu eu ajeitei, eu colei. Cheguei no Negão, falei assim, ô Negão, deixa eu colar o adesivo. Coloca adesivo em mim, coloca. Como é que você coloca? Como é que você chega num cara daquele e coloca? Não dava. Não, na hora que ele foi sair o boi, eu colei no colete dele. Você lembra disso? Você colou? Eu deixei o pequenininho, não grande, o pequenininho. A hora que sortou o boi, eu coloquei na costa dele, esse cara é diretor de rodeio. Rapaz, não sei nem se ele lembra disso aí, mas se ele lembrar, ele vai bater em mim que eu voltar pro Brasil. Nossa, Negão, eu fui amigo meu, a gente andou bastante nessa época também da PRT. Andamos bastante, Negão, eu e Negão. E ele é o estilo do bravão, né? Batedor, bravo, não sei o que, intimidar todo mundo, aquele jeitão, bração. Pô, ano que ele caiu no Timor-Leste 2 vezes, acho. Timor-Leste. E o ano que você parou no Prazer, né? No Toro Prazer do Paulo? Do Paulo, não, eu caí, aquela foto. Você... Na minha cabeça tinha parado naquele boi. Que ano que foi aquele ano? 2005. 2005. E eu acho que você parou naquele boi. Só se eu estiver muito enganado. Eu sei que eu caí 4 vezes naquele boi e parei 2 nele. Não tem tanto naquele boi. Mas aquele boi era bonito. Ele dá umas fotos bonitas. E o Formiguinha montava nele e batia e rodava na esquerda. Dava uma raiva. Mas o ano que o Formiguinha colocou a mão nas costas, falaram que deu apelo, deu. Mas foi bom, foi um ano assim que deu uma ajuda até boa no rodeio, com a PRT, a federação, o Vidal também, ele fez bastante rodeio daquela federação. Então, daí teve a gente, que nem aqui nos Estados Unidos, que os peões se juntou para fazer a PBR, o intuito nosso era fazer isso também. Você foi um dos fundadores da PRT da Foi. Na época eu, o Suzuki, o André Mesker, o Alton Barbosa, o Negão Terra Boa, o Alan. Então nós estávamos sempre indo na cidade, conversando, mostrando o estilo de rodeio. A gente queria fazer um rodeio mais rápido, poder ser televisionado, essas coisas. Você tinha essa visão na sua cabeça dessa época, que era mais importante ser assim, ou você estava meio no caminho dos caras mais velhos que... Não, eu tinha... Você já tinha uma certa idade ali já para... O problema do rodeio do Brasil é a demora para começar e acaba muito tarde, né? Muita família vai assistir e você fica lá, você fica com a bunda na arquibancada para você ver assistindo um rodeio de 4, 5 horas lá. Não tem condições. Então, o que a gente queria é isso, né? Ter mais um rodeio mais rápido para o público, para os fãs e mudar um pouco do estilo do rodeio, né? Uma premiação mais diferente, mais dividida. Hotel para os meninos. Hotel, essas coisas. Então, o que a gente tava batalhando é esse tipo essas coisas. Mas acabou dando certo. Deu, porque a PBR chegou no Brasil através da PRT. Se não tinha chegado. Eu acho que não ia chegar não, se não fosse.
E que nem você falou, hoje tá a PBR lá, o negócio tá indo bem. E os outros rodeios também, tô fazendo uns rodeios das próprias cidades também, fazendo uns rodeios bacanas. Copiando a PBR às vezes, copiando o estilo. Não, hoje em dia você vê os rodeios que tem no Brasil, os campeonatos, cópia um do outro, né? A abertura, isso, fogos, não sei o que, o jeito de chamar os peão. Então, é uma cópia, virou uma cópia. Mas isso é bom, copiando coisa boa, né? Coisa boa. Vamos lá, daí você veio para os Estados Unidos em outubro de 2005. Eu lembro disso que eu tava junto, né? Foi a primeira vez que eu e você pisou aqui. Do céu, é verdade. vez. Convidado pela Joana Bueno. Olha. Joana, eu pedi o vídeo, você esqueceu de mandar, ela vai mandar um vídeo para nós. Esse cara quase morre lá. Não, vamos falar do seu, essas histórias de roubada minha não podem. Que eu mijei nas cartas, não vamos falar essas coisas não. A gente chega lá no Davis, na Flórida. Na Flórida. Vai ter o rodeio. Uma que eu já cheguei, eu achei estranho, porque chego na cidade daquela, um monte de madeira, um monte de saco empiado na frente das casas. Eu falei, mas que rolo, que coisa. Peraí, primeira vez que o Palermo pisou nos Estados Unidos foi em 2005, através da Joana Bueno, e eu também. A gente veio junto no avião. Veio eu, você, o Claudinei, o André Mesker, o Renato Finazzi, a Juliana, o... Ixi Maria. O 30 dias no Estradão. 30 dias no Estradão. Veio uma turma boa. Chegamos lá no Dave, na Flórida. Um dos 10 mil pacientes que eu opero, se eu errar duas, 3 vezes, é muito. Você foi um dos. Direto. Aposentou ou não aposentou?